No capítulo anterior, o Prota conseguiu tomar os itens lendários da Guilda Magnífica e acabou concluindo a dungeon de Duran. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? Na frente da dungeon, eu pergunto como foi a reunião. O Prota disse que foi informado de como seria o teste e o relatório da dungeon. Park Yong fica sério, perguntando se deve lembrar Kim do quanto é importante. Precisa sair bem, não importa o que aconteça. Uma luz vindo na cara deles. É Isaac descendo do carro. Park Yong fala que é um prazer conhecer o Isaac. O Isaac, falando com o tradutor, fala que também é um prazer conhecer ele. Tá vendo? Isso aí que não pode, ó. Nos capítulos passados tava conversando sem tradutor. Agora tá usando. Ah, te lascar. Park Yong, vendo eles irem para a dungeon, fala que Isaac é diferente do que ele esperava. A gente tirando a máscara. Fala que é um ator muito bom. Aquele burro caiu que nem patinho. Começa a rir, perguntando se deveria parar de ser jogador e virar um ator. Prota pensativo, fala que terá que evitar coisas que precisem de um substituto daqui em diante. Jin na mesa do restaurante, falando que não conseguiu ouvir nada sobre isso, perguntando se ele tem certeza sobre isso e se o Park Yong for também. Prota diz que Park Yong só vai ficar na frente do portal, só quem vai entrar é ele e o Isaac. Jin pergunta se palhaçada é essa, já que ele é o Isaac. Prota fala que eles dois vão dar um jeito nisso. Jin fica com os olhos brilhando, falando que agora entendeu tudo. Prota manda ele encher o bucho dele e pedir o que quiser. Eles vão indo embora. Jin fala que fazia tempo que não comia picanha desse jeito. Quando vai falar que se o Kim tiver problemas e pedir ajuda dele, ver o cartão que ele está usando tem um símbolo de uma fênix, fica puto, perguntando de onde ele conseguiu aquele cartão. Prota diz que conseguiu ele para uma pré-reunião com o Isaac e fica pensando que agora sabe por que estava sendo tratado tão bem. Ele estava gastando o dinheiro da guilda, que vagabundo. Cada vez mais o Kim está aparecendo com alguém que ele conhece, se lembrando do Sechan. Dentro da dungeon, um esqueleto matando um orc. Depois de matar vários deles, Jin, olhando o estrago, fala que não conseguiu ver direito na dungeon passada, mas esse poder é incrível. Prota pensativo diz que é a primeira vez que usa de forma certa seus itens, sem se preocupar com a presença de ninguém. Mesmo depois de usar todas suas habilidades, ainda sobrou bastante poder mágico. Essa dungeon que ele está não vai ser o suficiente para testar suas capacidades. Jin fica rindo, dizendo que graças aos ossudos, o nível deles continua subindo. Então seria uma pena ele se juntar lá, pode acabar atrapalhando eles. E não é como se ele tivesse que lutar contra os esqueletos também. Prota já se vira para ele olhando sério. Jin fica se perguntando se falou cedo demais. Fica nervoso, dizendo que não pensar em fazer isso. Ele é o Isaac agora, pode desqualificar ele a qualquer momento. Prota fala que é uma ideia até boa, mas ele já vai ser desqualificado de qualquer forma. Sechan, atendendo o telefone, pergunta como foi. Prota fala que foi uma merda. Sechan pergunta se é para desqualificar o Kim então. Prota fala que Sechan conhece bem ele mesmo. Sechan diz que a Guilda Messias anunciou que a tentativa de concluir a dungeon de 7 andares foi cancelada e o motivo não foi revelado. Prota pensativo, fala que é para chegarem nesse ponto, parece que estão tendo problemas com o poder principal deles, e os únicos membros que iriam contra Sejun seriam o mestre do arco e o mestre da espada. Prota diz para Sechan que parece que tem um conflito externo dentro da guilda. Sechan fala que pensa o mesmo. Aconteceram uns incidentes desagradáveis recentemente. Dentre eles, o mestre do arco está envolvido. Ele não é só puro sangue da Guilda Messias, como também é inimigo do Kim. Então o palpite dele é que antes de irem para a dungeon de 7 andares, ele esteja querendo quitar o seu rancor. Prota fala que vai terminar o que estão fazendo primeiro. Jin dentro do carro com raiva, porque pensou que estava gastando o dinheiro do Kim. Fica com os olhos brilhando quando o Prota fala que qualquer dia desses vai levar ele para comer de novo. Prota fala que precisa se encontrar com Park Yong antes, na Guilda Fênix. Park Yong, irritado, pergunta como ele foi recusado e diz que avisou quanto isso era importante. Prota pede desculpa. Park Yong manda ele dizer os detalhes do que aconteceu lá dentro. Prota diz que mesmo que seu sangue venenoso tenha sido reconhecido, Isaac apontou que não é muito versátil, mas mesmo assim, sempre que precisar de ajuda, pode me pedir. Park Yong pensativo, fala que então ele virou uma segunda opção. Prota fala que ouviu Isaac conversando com seu parceiro, que eles estão recrutando gente de fora da Guilda Mokushi. Talvez ele queira sair de lá em breve. Park Yong fica nervoso com a informação, dizendo que não pode se deixar levar antes, precisa de mais informações para fazer esse movimento. Esse movimento que ele está fazendo deve ser para criar o seu próprio grupo. Dá um sorrisinho falando que deve ser por isso que ele queria testar o Kim. Park Yong pergunta se o Kim tivesse outra chance, ele conseguiria passar. Prota fala que se ele tá dando outra chance, precisa que tenha um pouco de ajuda dessa vez. Ele vai conseguir. Dentro de uma dungeon de um vulcão, um jogador em cima de um dragão. Esse é Francis,
o matador de dragões, vários repórteres pedindo para ter uma entrevista com ele. Seu secretário dizendo que pede desculpas por enfrentar isso logo após sair de uma dungeon, e o governo japonês tem um pedido para ele. Olhando o papel, o pedido fala que o chefe dessa dungeon é um filhote, e ele precisa indicar um jogador para fazer isso. O secretário pergunta se ele tem alguém em mente. Francis fala que sim, já que faz tempo que passou os níveis 100 e esteve procurando jogadores que podem se destacar com dungeon de 4 andares. O secretário fica nervoso, falando que mesmo que seja com uma indicação dele, se o jogador descobrir que o chefe da dungeon é um dragão, pode acabar desistindo. Francis fala que ele não precisa se preocupar com isso. A pessoa que ele escolheu não vai fazer isso não. Nos jornais várias notícias dizendo que o matador de dragões precisa da ajuda de Isaac para concluir uma dungeon. Park Yong rindo fala que nenhuma das 5 guildas quer entrar em uma batalha onde Isaac vai ser o protagonista, mas quanto mais imprudente for esse desafio, mais nobre será. Ele está mostrando o valor dele bem. A secretária fala que chegou uma mensagem do Kim, que ele passou no teste do Isaac graças à habilidade com que ele ganhou. Park Yong lembra que quando o Kim pediu ajuda, ele entregou uma carta de habilidade para quando ele passasse na dungeon, então deu adiantado, mas mandou ele ter certeza que não terá mais chances, então precisa passar, não importa o que. Então vai ficar muito brabo. A secretária chama o Ki para vir aqui agora na mesma sala. Park Yong manda chamar o Isaac e pedir para ele testar o Kim de novo. A secretária pergunta se eles forem rejeitados. Park Yong fala que se eles não rejeitarem, tentar subornar ele. Manda a secretária enviar habilidades de Golem de Fogo e Mago Esqueleto como presente. A secretária fala que na mensagem que receberam de Kim e Isaac vão entrar na dungeon juntos. Park Yong nervoso fala que vai ser parecido com a dungeon de Durahan. Mas mesmo se for filhote, dragões são seres que todos ficam relutantes em desafiar, porque são difíceis de eliminar. Mas se a equipe de Kim e Isaac concluírem, o resultado disso vai ser muito bom. Park Yong fala que precisa escrever um artigo para a imprensa. Logo tempo depois, várias notícias que a Guilda Fênix deseja total sucesso de Isaac nesse novo desafio. Setian com um sorriso na cara fala que Park Yong não perde tempo mesmo. Pergunta da secretária ali se o item foi entregue para o Kim. A secretária fala que foi tudo entregue e eles devem estar entrando na dungeon japonesa nessa hora. Dentro da dungeon, enfiando o dedo na boca de Kim, falando que entraram e colocaram essa coisa no esqueleto, mas não pensavam que isso realmente ia dar certo. Falando que Setian reclamou muito porque era caro, mas quanto mais ele olha, mais interessante fica. Bota ele manda ele parar de ficar brincando com isso. Se ele quebrar, vai ter que pagar. E fala que vai guardar no inventário, só estava olhando porque achou interessante. Pergunta se agora deve correr atrás dos monstros. Prota fala que dessa vez não. Manda ele guardar o poder dele até chegar no 3º andar. Jin fica surpreso perguntando se isso é verdade. Prota fala que ele deve ser o suficiente para lidar com o 2º e o 1º andar. Começa a invocar todo o seu exército. Invoca o Cavaleiro Fantasma, invoca o Mago Esqueleto. Pouco depois, ele já termina o 1º andar da dungeon. Jin pergunta o que diabos ele tá fazendo. Prota fala que eles não têm muito tempo para perder. Precisam ir logo para o 3º andar. No 3º andar da dungeon, Jin atrás de uma paredinha fala que esse Isaac é um monstro. Ele disse que cuidaria de tudo até aqui, mas não achava que ele causaria todo aquele estrago. Ficou com pena até dos monstros dali. Agora ele não é mais um jogador solitário, mas sim um jogador que controla um grupo de capacidades extraordinárias que não se cansam e nem temem a morte. Prota pergunta se o Jin tem alguma coisa para dizer, porque fica olhando para ele desse jeito. Jin fala que não tem nada para dizer não, só não entendeu a estratégia que ele disse para pegar o filhote. Prota pergunta o que tem de tão complicado. Tudo que ele precisa fazer é atacar as asas e deixar o resto da batalha com ele. Prota pergunta se tem alguma coisa complicada nisso. Jin pergunta se basicamente é para ele ficar nos pés dele até aparecer a chance. Prota manda ele ficar calado. O dragão chega no local com um monstro nos pés e começa a comer. Prota e Jin fica brechando ele, mas o dragão percebe e começa a procurar os intrusos e começa a querer voar. Prota fala que parece que o maldito percebeu que tinha algo diferente aqui, mas já é tarde demais. Já acontece uma explosão no penhasco, jogando o dragão morro abaixo. Mas aí ele lembra que tem asa e começa a voar de novo, mas toma uma pedrada nas costas. Descendo o morro já vem o Jin com os soldados esqueletos. Prota manda o Jin dar um jeito de cortar as asas dele fora. Essa é a missão dele. Jin irritada pergunta se ele não está dizendo para cair junto com aquele bicho do céu. Prota só dá um sorrisinho falando que conta com ele. O dragão já se levanta do chão, mas já é agarrado por um golem de fogo. Vários esqueletos tentando enfiar a espada nele. Jin nervoso falando que as escamas dele são muito duras e continua tentando furar a escama. O dragão já usa uma bola de fogo. Jin diz que parece que as asas não são o único problema. Prota manda ele calar a boca e continuar fazendo o que ele está focando. Os esqueletinhos já vão avançando. O motoqueiro fantasma de cavalo começa a avançar.
e enfia a espada no rabo do dragão, mas é jogado longe. O dragão começa a bater asa para tentar fugir e vai pedir para ele esperar um pouquinho, mas cai lá de cima igual cocô de pombo. Mas já se levanta rapidamente, faz um parkour e enfia a lança. Fica pendurado. O dragão começa a voar. Jin continua pendurado no rabo do dragão. O Prota manda ele se apressar antes que voe mais alto. E chega na asa do dragão, dizendo que falar é fácil, e começa a cortar a asa dele. O dragão fica surpreso olhando para sua asa cortada. Jin fala que conseguiu. E os dois começam a cair. Jin fica na parte de trás do dragão, falando que se cair desse jeito pode acabar morrendo esmagado. Mas os dois caem de costas no chão. O Prota, com um sorriso na cara, fala que essa estratégia não daria certo sem o Jin. Agora metade do seu plano já deu certo. O dragão já se levanta putaço e começa a cuspir bola de fogo em tudo que está na frente dele. Seu primeiro alvo é o golem de fogo, que estava bobeando na frente. Prota fala que o dragão ainda são ameaças mesmo que estejam com asas cortadas, não podem ser descuidados. Os esqueletos aproveitam que o golem está tancando e começa a avançar, e continua o mesmo padrão de ataque, tentando passar pelas escamas duras do dragão. Quando dois esqueletos se juntam para enfiar uma espada na ponta do rabo dele, só que o dragão sente a enfiada e começa a preparar uma bola de fogo. O golem aproveita o momento para segurar a boca do dragão, fazendo a bola de fogo explodir na sua boca antes dele atirar. Ele acaba dormindo por uns segundinhos. Prota vem se aproximando de um montinho de pedra. Jin se levanta do chão com raiva. Prota fica rindo, perguntando se ele não acabou desmaiando. Jin, todo acabado, diz que só demorou muito porque seu estômago estava vazio. Pergunta onde que tá aquele filhote vagabundo. Prota fala que enquanto ele estava dormindo, já brincou bastante com ele. Agradece pelo trabalho duro. Jin fala para não agradecer ele com elogios, mas sim com almoço depois que acabar aqui. O dragão já se levanta e já dá de cara com um golem de fogo e vários esqueletos cercando eles. O mestre da espada pergunta de quantos dias fazem que o Isaac entrou na dungeon. Seu secretário fala que faz 10 dias, mas mesmo que ele esteja vivo, a opinião de todos que eles concluírem essa masmorra é extremamente baixa. O Deus da espada, com um sorriso no rosto, fala que mesmo que seja baixa, espera que eles consigam para acabar com isso ele mesmo. O secretário fica se perguntando o que ele quis dizer com isso, mas com poucas palavras do mestre do arco entende o que ele tem que fazer. Pouco tempo depois eles conseguem eliminar o dragão. Jin fica feliz, dizendo que agora é o matador de dragões. Ele vai mandar o parabéns para o Isaac, mas vê ele suspirando já. E pergunta, mesmo depois de terem terminado a dungeon, por que ele continua com essa cara. Prota fala que assim que saírem dessa dungeon, ele vai ter que morrer. Jin fica perguntando como assim? O que ele quis dizer com isso? Prota fala que depois dessa dungeon eles vão para uma de 4 andares. Jin pergunta o que isso tem a ver com a sua morte. Prota fala que de 4 andares em diante é um cenário para jogadores acima do nível 100. Ou esses jogadores estão em alguma guilda ou grupo organizado. Eles gostam de privilégios, tanto políticos quanto econômicos, e formariam contratos até mesmo com a máfia para ganhar algum lucro se não tivessem satisfeito com o que tem. Marcam seus territórios prometendo nunca invadirem um ao outro. Então, enquanto eles estavam vendo pacificamente, mostrando seu poder absoluto, mas aí apareceu pessoas que não foram convidadas em seus territórios. Dentre essas pessoas, se você visse um rosto que não deveria estar ali, que você acha que aconteceria? Assim que eles terminam a dungeon, vários fotógrafos na frente perguntando como é finalizar uma dungeon, e todos já esperavam a falha, todos pedindo fotos. Um perguntando quem é aquele companheiro de Isaac novo, e começa a tirar foto dele sem parar, perguntando se tiveram algum problema lá dentro, e fica nervoso, dizendo que é preciso ser rápido, não podem deixar eles descobrir que é um falso Kim. Pega ele pelo ombro e começa a falar em russo, e fica fazendo pose para chamar a atenção, quando do meio dos fotógrafos sai uma pessoa que começa a puxar uma faca da sua camisa, já sai correndo falando em japonês que irá matar ele. O Maiwa percebe o ataque e tenta dar um soco no faqueiro, que desvia do golpe e já corre em direção do Kim e acerta uma facada no bucho dele, fazendo sair uma grande quantidade de sangue venenoso. Todos os repórteres começam a correr, falando que alguém foi esfaqueado. O faqueiro começa a correr na direção de Isaac. Quando seu golpe está chegando perto, é cortado pelas costas pelo mestre da espada. Todos os fotógrafos já voltam se perguntando o que o mestre espadachim está fazendo aqui, e começa a tirar foto falando que uma pessoa está morrendo aqui. Cadê o médico? O mestre espadachim
se lembra que pediu desculpas do faqueiro por ele ter que fazer essa missão, mas o faqueiro, como nobre figurante, disse que seria uma honra em poder ajudar seu mestre, mesmo que a vida dele seja uma figurante. Se puder aliviar o espírito dos seus companheiros falecidos, vai fazer isso. O mestre da espada começa a chorar com as belas palavras do figurante. O faqueiro se curva agradecendo por ele ter cuidado desse discípulo burro até agora. O faqueiro, antes de morrer, deixa suas últimas palavras: glória ao Japão. E finalmente morre. O mestre da espada olhando aquilo, não fala nada, Jin cobrindo o corpo gelado do Kim. Fala que com o gesto que ele resolveu jogar no Vasco. O mestre da espada fala que veio aqui celebrar o sucesso da conclusão da dungeon em seu país, mas não sabia que iria acontecer essa tragédia. Prota fica olhando para a cara dele de pilantra. O mestre da espada continua falando que foi realmente uma pena isso ter acontecido. Várias notícias nos jornais que o jogador Kim da Coreia do Sul foi assassinado após concluir a dungeon do dragão filhote. O mestre espadachim deu uma entrevista dizendo que o Kim era um jogador herói, então vai cuidar pessoalmente disso. E o governo japonês, logo após isso, deu uma entrevista dizendo que está arrependido do que aconteceu. Um jornal amassado, um tablet quebrado, Park Young muito puto, perguntando como vai se acalmar com uma coisa dessas. A secretária fica calada. Ele fica muito irritado, perguntando se ela sabe o quanto vinha investindo no Kim, mas alguns desgraçados ousaram trocar nas coisas dele. Dá um socão na mesa, falando que se forem terroristas ou não, não importa, quer saber quem está por trás desse ataque. Nem isso seria o suficiente, é melhor trazer ele aqui mesmo. E acabou.